Irmãos, graça e paz, um bom dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer aquele trabalho que estamos fazendo nesse período de quarentena, de fazer uma gravação de uma palavra, de uma mensagem e deixar no canal da igreja, IBMG Rio Claro, para que os irmãos, familiares, amigos, conhecidos possam ter acesso à palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à última mensagem, que foi: sua vida tem um propósito. Então, hoje nós vamos finalizar essa palavra que nós dividimos em duas partes. Mas antes de lermos o texto, eu quero convidar você a estar comigo fazendo uma oração. Pai Santo e Justo, em nome de Teu Filho Jesus, nós te damos graças por mais um dia de vida, em especial pelas mães, que hoje, Senhor Jesus, tem um dia separado para elas e estão sendo homenageadas, mesmo à distância, por causa do isolamento social, pelos seus familiares, mas que nós possamos lembrar das mães todos os dias, ó Deus, porque não é só hoje que devemos ter um cuidado especial com as mães. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, que a minha vida seja iluminada, inspirada pelo Teu Espírito Santo, para que cada palavra que sair dos meus lábios possa atingir o coração da pessoa que for alcançada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, a sua vida tem um propósito, e hoje nós leremos apenas um texto. Hoje nós leremos apenas um pequeno trecho de um versículo, que é de Atos 20, 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: mais bem-aventurado é dar que receber. Mais bem-aventurado é dar que receber. Qual é o propósito da vida? É uma pergunta, né? O que dá sentido à vida? São perguntas para nos fazer pensar. E são perguntas que têm resposta. Você que assistiu ou você que ouviu a última mensagem, ou a primeira parte dessa mensagem, a sua vida tem um propósito, nós trabalhamos o texto de Jeremias capítulo 1, versículo 5, e naquele texto nós dividimos em três partes. O Deus que nos conhecia antes da nossa existência, o Deus que nos consagrou, que nos separou, que nos deu um propósito antes do nosso nascimento, e um Deus que nos deu de presente ao mundo, e um Deus que nos doou às nações, como fez com Jeremias. E nós terminamos falando que nós somos presentes de Deus dada ao mundo, assim como Jeremias, porque a última parte de Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: te constituí profeta às nações. Então, antes de Jeremias nascer, ele foi dado, ele foi doado, ele foi oferecido como um presente às nações. E nós falamos naquela ocasião que essa é a maneira de Deus agir, porque lá em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho, né? Deus fez isso com o seu próprio Filho Jesus Cristo, e Deus ofereceu Jesus às nações, deu Jesus como presente às nações. Esse é o propósito da encarnação de Jesus, né? Nós vimos que tudo que Deus criou tem um propósito, né? Nós falamos que doar, né, dar-se é o modo de ser de Deus, né? Doar ou dar-se compõe a existência de Deus e também compõe a nossa existência. E nós falamos que se a gente tentar viver, se nós tentarmos viver, né, só para a obtenção de coisas, em vez de priorizar o doar-se ou o dar-se, nós iremos contra o curso natural das coisas. E nós falamos que
Somente quando nós somos capazes de doar-se é que nós vivemos plenamente, graciosamente e alegremente. Aí nós chegamos, inclusive nós citamos esse texto de Atos 25, né, que doar-se, dar-se, é o que podemos fazer de melhor, né, porque nós somos presentes de Deus, nós somos presentes de Deus, nós somos doação de Deus às nossas famílias, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, às nações. Desculpe. O Salmo 127, ele diz que os filhos são dádivas de Deus. Olha o que o Salmo 127 diz. Os filhos são dádivas de Deus, ou seja, são presente de Deus, é dom de Deus. E todos nós somos filhos, não é verdade? Todos nós somos filhos. Tem pessoas que ainda não tem homens que ainda não são pais, tem mulheres que ainda não são mães, mas todos nós somos filhos. Então todos nós somos presentes de Deus. Primeiramente a nossa família, depois aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, à nossa cidade, à humanidade, né? A nossa vida é para os outros. A nossa vida é para os outros. Bom, acontece que nós vivemos numa época, numa era, num momento em que as pessoas estão vivendo desesperadamente agarradas em si mesmas, vivendo uma espécie de vida egocêntrica. Existe uma pesquisa norte-americana que diz que 12% das pessoas não encontram sentido para a vida. Dizem que a vida não tem sentido, não tem propósito. Outros 5% diz que a vida é um absurdo, é um jogo, é a sorte, é a casa, é destino. 13% diz que a vida é um mistério. E 6% diz que nós precisamos criar sentido para a vida. Então nós temos nessa primeira parte da pesquisa 36% de pessoas que estão sem direção. 36% de pessoas que não encontraram sentido para a vida. Agora, um outro lado dessa pesquisa diz que 8% das pessoas dizem que o sentido da vida é o trabalho. Então, elas focam no trabalho, elas se refugiam no trabalho, elas se escondem no trabalho e elas só vivem para trabalhar e elas interpretam isso, que dizem que esse é o sentido da vida. E nós temos 18% que diz que o sentido da vida é desfrutar a vida. Ou seja, desfrute a vida porque morreu, acabou. E nós temos 8% que diz que o sentido da vida, o propósito da vida é o autodesenvolvimento do ser humano, né? Que o ser humano tem que se aprimorar, né? Mas esses 34% agora são vítimas do pânico, são vítimas da ansiedade, porque são pessoas que estão presas na roda vida, da roda viva da vida, né? E ainda não sabem o que não sabe por que realmente estão aqui. E nós temos 6% que diz que o sentido da vida, o propósito da vida é contribuir para algo maior, que não seja para você mesmo. Então observe que para esses 6%, contribuir para algo maior que não seja para você mesmo, esses 6% eles já enxergam uma luz no final do túnel. Eles já estão conseguindo deslumbrar ou vislumbrar um caminho. E nós temos 13% que diz que o sentido da vida, o propósito da vida é amar, servir e ajudar o outro. E nós temos 11% que diz que o propósito da vida é servir a Deus. Então nós estamos finalizando com 24% que está dizendo que o propósito da vida é amar, servir e ajudar o outro. E nós temos desses 24%, 13% pensando no outro e 11% dizendo que o sentido da vida é servir a Deus. Esses 24%, eles já não estão mais perdidos, eles já estão contemplando o sentido da vida. Eles já não estão mais correndo ou vivendo sem uma direção. Não, eles não estão mais procurando respostas para a vida. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. O que dá sentido à vida, o que dá propósito na vida, né? O propósito da vida, lembram de Jeremias? Jeremias foi um presente dado às nações.
E Deus, né, te constituir profeta às nações. O profeta é o quê? É um porta-voz de Deus. O profeta é aquele que leva a mensagem de Deus aos homens. É uma pessoa que tem uma missão de Deus, né? E esta missão é abençoar o seu próximo em nome de Deus. Então, viver a vida, ter propósito na vida, é viver em função do outro e não de si mesmo. Veja bem, por que Deus nos criou? Deus nos criou com o propósito de viver em função do outro e não de si mesmo. Lá em Marcos 10:45, Jesus vai dizer o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitas pessoas. Então Jesus veio para servir ao outro, doar-se, dar-se em prol do outro, a favor do outro. Porém, nós vivemos numa geração muito egocêntrica. Nós vivemos a geração do eu. Nós fazemos parte da geração do eu. Nós fazemos parte de uma geração egoísta. Nós fazemos parte de uma geração que vive abertamente para si mesma. Nós não somos parte, nós não somos uma geração melhor que nós temos tempo para o outro. Desculpa. Nós somos uma geração que não temos tempo para o outro. Nós não temos olhos para o outro. Nós não temos preocupações com o outro. Nós estamos muito preocupados naquilo que nós queremos e naquilo que nós precisamos. Aí nós colocamos todas as nossas energias. Nós gastamos as nossas vidas correndo atrás daquilo que queremos e daquilo que precisamos. E a proposta do Evangelho vai na contramão disso, que eu preciso me desgastar em prol do outro. É interessante que é uma ironia que essa vida egoística, essa geração que vive egoisticamente, ela está condenada a viver uma vida insatisfatória. Porque a vida egoísta, a vida egocêntrica, ela não é satisfatória. Ela não gera prazer, ela não gera contentamento. Deixa eu exemplificar para você. Se você for num hospital, uma enfermaria, ou até mesmo se você for um amigo próximo, um parente próximo, ou um amigo, uma pessoa próxima de alguém, você visitar um doente numa UTI, os momentos que antecedem são momentos difíceis, são momentos tensos. Mas quando você está ali, ao lado daquela pessoa doente, ao lado daquela pessoa acamada, e você às vezes não precisa dizer palavras, basta você ficar ao lado daquela pessoa e ouvi-la. Quando você termina aquela visita hospitalar, quando você termina aquele trabalho, digamos assim, de capelania hospitalar, você sai dali com um sentimento de alegria, com um sentimento de que você foi útil, num sentimento de gozo na alma. Quem já experimentou isso que eu estou falando sabe muito bem do que eu estou falando. Você visitar um hospital não é fácil, né? Você visitar uma pessoa num leito de enfermidade não é fácil. Mas quando você está ali, você lê um texto bíblico para ela, você fala algo da parte de Deus para essa pessoa, você ouve essa pessoa, porque ouvir é importante, né? Ouvir é muito importante. Nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Então, quando você sai ali daquela experiência, você sai com um sentimento de alegria, de gozo, de regozijo. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. A vida que dá satisfação não é a vida egoísta. A vida que dá satisfação é a vida altruísta. E o que está acontecendo hoje? Nós vivemos numa sociedade acumulacionista, uma sociedade que vive para acumular, que vive pensando em si, mas uma sociedade que não está satisfeita, que não está alegre, que não está feliz. Então, quando nós queremos experimentar felicidade,
quando nós queremos experimentar a alegria, principalmente a alegria que vem de Deus, que é uma alegria que excede todo entendimento, eu preciso afastar os pensamentos de mim mesmo e focar no outro. Porque é isso que a Bíblia vai propor para mim e para você. Qual é a proposta bíblica? Qual é a proposta cristã? Eu preciso viver como aqueles que se doam, como aqueles que se dão, e não como aqueles que tomam, como aqueles que recebem. Olha o texto. Mais bem-aventurado é dar que receber. Nós devemos viver para dar, para doar-se, em vez de viver para receber. Nós fomos feitos para funcionar como pessoas que não estão envolvidas consigo mesmas. Vou arrumar a frase. Não fomos feitos para funcionar como pessoas envolvidas consigo mesmas. Deus nos fez para que nos doássemos. Deus nos fez para que nós vivêssemos em função do outro, em prol do outro. Não seremos seres humanos realizados enquanto não aprendermos o segredo de doar-se, de dar-se, de prestar atenção no outro, de identificar a necessidade do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos precisando de pessoas que emprestem o ouvido para outras. Às vezes, a pessoa não precisa de que uma necessidade material seja atendida. Às vezes, as pessoas precisam que eu e você nos sentemos ao lado delas e emprestamos o ouvido. Ou seja, paramos para ouvi-la. Deixamos a pessoa falar. Porque muitas das vezes o que a pessoa está precisando é falar. Porque quando ela começa a falar, ela encontrará as respostas. Então, quais são os motivos das nossas preocupações e quais são os motivos das nossas perturbações? 90% das nossas preocupações e das nossas perturbações dizem respeito às coisas que pertencem a nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Que ficar envolvido consigo mesmo 24 horas por dia é uma fórmula de depressão e desânimo. Quanto mais eu estou envolvido comigo mesmo, quanto mais eu estou preocupado comigo mesmo, mais deprimido e mais desanimado eu fico. Mas quando eu me preocupo com o outro, quando eu presto atenção no outro, quando eu olho em minha volta, ou quando você olha em sua volta, você perceberá que há pessoas em dificuldades maiores que as suas. Bom, se eu presto atenção em minha volta e eu identifico pessoas que possuem dificuldades maiores do que eu, isso significa que eu estou em condições de ajudá-las. Porque a palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, ela vai nos dizer que existem dois tipos de dificuldades. Eu quero ler aqui rapidamente para você. Gálatas, capítulo 6, diz assim, um momento só, por favor. Ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Tem cargas, né? Tem pesos que nós precisamos ajudar o outro a carregar. Bom, hoje, vamos pensar, nós que somos mais jovens. Hoje tem muitos idosos que estão presos nos seus lares por causa do recolhimento social, do isolamento social. Então você, jovem ou jovem adulto,
que tem um vizinho idoso que está impedido de sair, se ofereça para ele para ir numa padaria, para ir num mercado, para ir numa mercearia. Isso fará um bem muito grande para a sua vida. O que a Bíblia propõe para mim e para você, que nós precisamos afastar o foco de nós mesmos e prestarmos atenção no nosso próximo. Ficar o tempo todo remoendo os próprios problemas é uma forma de egoísmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amor próprio sem amar o próximo não é amor, é egoísmo. O que a Bíblia está dizendo para nós? Ajude outras pessoas. Abençoe outras pessoas. Porque quando nós ajudamos outras pessoas, Deus nos ajuda. Quanto mais nós ajudamos os outros, mais Deus nos ajuda. Independente do tamanho das suas dificuldades. Hoje, há pessoas com dificuldades maiores que as suas, com caminhos mais difíceis que os seus e com histórias mais dolorosas do que as suas. Preste atenção, vou repetir. Independente do tamanho das suas lutas, independente do tamanho das suas dificuldades, há pessoas com problemas maiores que os seus, com caminhos mais difíceis que os seus, com histórias mais dolorosas que as suas. Então você pode ajudá-las. Você pode abençoá-las. Eu e você podemos ser um canal de bênção, um instrumento de bênção nas mãos de Deus em prol dessas pessoas. O Senhor pode nos ajudar. O Senhor Jesus pode nos ajudar. O Senhor Jesus pode nos instrumentalizar para a gente levar alívio, para a gente levar consolo à vida de uma pessoa. O Senhor Jesus pode nos ajudar a aliviar o fardo de alguém. Quando nós estendemos a mão para quem necessita, Deus toma providências para que nós sejamos abençoados. Se você é uma pessoa solitária, não fique sentado sozinho sentindo pena de si mesmo. Ajude uma outra pessoa solitária. Como eu disse anteriormente, visite um hospital, visite um asilo, visite um orfanato, visite uma pessoa doente. É isso que a Bíblia está propondo para nós. Quando concentramos a vida em torno de nós mesmos, nós perdemos as melhores coisas de Deus e privamos as pessoas das bênçãos que Deus pode dar a elas através de nós. Eu vou repetir esse trecho porque ele é muito importante. Quando concentramos a vida em nós mesmos, perdemos as melhores coisas de Deus, as melhores coisas que Deus pode fazer através de nós. E privamos as pessoas das bênçãos que Deus pode levar, pode dar a elas através de nós. Já pensou nisso? Sempre acontece algo sobrenatural quando nós deixamos de olhar nós mesmos e nos preocupamos com pessoas que estão à nossa volta. Devemos nos concentrar mais em ser uma bênção do que sermos abençoados. Isso é importante. Quando Deus, lá em Gênesis, no capítulo 12, chama Abraão, Deus fala assim para Abraão: "Sê tu uma bênção". Então o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que nós devemos nos concentrarmos em sermos bênçãos na vida do outro. E hoje as pessoas só querem saber de serem abençoadas. Somos abençoados para sermos uma bênção. Deus se agrada de vermos estudando a Bíblia, Deus se agrada de vermos orando, Deus se agrada de vermos jejuando, mas Deus se agrada de vermos também abençoando as pessoas. Só vive para Deus aquele que vive para o outro. Encontramos o sentido da vida quando nós servimos outra pessoa.
Porque doar-se a Deus é doar-se a outra pessoa. Servir a Deus é servir as pessoas. E servir as pessoas é servir a Deus. Nós veremos um texto assim. Eu quero caminhar para o final desta mensagem, lendo um texto para vocês que está lá em Mateus, no capítulo 25, que diz assim, 25:31 de Mateus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Desculpem, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, é isso que eu quero deixar para você nessa oportunidade. Servir a Deus é servir as pessoas. E servir as pessoas é servir a Deus. As pessoas indagavam de Jesus, ele está dizendo aqui, né? Então perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Se uma pessoa chegar no portão da sua casa, tocar a campainha ou bater palma e pedir um copo de água, e você dá aquele copo de água, isso é um serviço que você está prestando a Deus, porque você está dando um copo de água a um pequenino, e aquilo ali você está fazendo para Deus. Obras não salvam, mas pessoas salvas praticam boas obras. A salvação é pela fé mediante a graça. Mas nós fomos salvos para as boas obras. Agora, o que eu preciso entender, qual o propósito da minha vida? É servir a Deus servindo ao próximo. Porque quando eu sirvo ao próximo, eu estou servindo a Deus. Porque eu só vivo para Deus quando eu estou vivendo para o outro. Então, nessa oportunidade, eu quero abençoar a sua vida, porque Jesus Cristo é um Deus que sempre deixou exemplo para nós. Porque Jesus Cristo, ele enxergava as pessoas. Jesus Cristo, ele via a necessidade das pessoas. Mas Jesus Cristo também se compadecia das pessoas. E por causa dessa compaixão de Jesus, ele ia, ele se entregava, ele se doava, ele se dava para aliviar as dores dos outros. As pessoas traziam todos os sofredores. As pessoas traziam até Jesus pessoas de vários males, de vários tormentos, e diz o texto que Jesus curava todas essas pessoas. Então, eu quero dizer para você que Jesus, ele não só
via as pessoas, ele se compadecia das pessoas, e ao se compadecer das pessoas, ele partia para a ação. Porque quando eu parto para a ação, para olhar em favor daquele que necessita da minha ajuda, eu estou servindo a Deus através da vida daquela pessoa. Aí está o propósito da vida. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Deus, a palavra de Deus lá em Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus quer salvar a sua vida. E ao salvar a sua vida, Ele quer te dar sentido à vida, quer te dar vida com abundância. E para termos vida com abundância, nós precisamos servir a Deus servindo ao próximo. Primeiro, Deus quer salvar-te. E depois, Deus quer doar-te. Presentear as nações com a sua vida. E fazer de você uma bênção na vida do próximo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado. Eu quero agradecer ao Senhor de coração por essa oportunidade e que essa palavra possa atingir o coração de muitas pessoas e fazer uma grande transformação, uma grande reviravolta e uma grande mudança e dar uma grande guinada em suas vidas. A tua palavra não volta vazia, ela sempre cumpre o que lhe apraz. Eu te peço que ela possa alcançar corações e cumprir propósitos espirituais para a glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.